o Rafael Veiga como camisa 10 e do lado esquerdo o Gustavo Scarpa também é um construtor de jogo, né? Hoje no primeiro jogo sem o Rafael Veiga, o Scarpa continua no time e você tem ali o Gabriel Veron entrando na equipe, que é um jogador mais agudo, um ponta mais clássico, por assim dizer. Queria que você falasse um pouquinho do que muda na forma de o Palmeiras jogar quando você tem um ponta que é menos construtor e mais agudo, e se você vê no seu elenco algum jogador que possa ser o Scarpa para o Scarpa, o que o Scarpa é para o Veiga, que esse jogador possa ser para o Scarpa em termos de características de jogo na construção do ataque. Boa noite. É uma boa pergunta, mas eu já vos disse que eu olho para as características dos jogadores que nós temos e tentamos tirar o máximo de cada um. Eu procuro sempre em cada jogo perceber o que é que podemos explorar, tendo em conta a nossa forma de atacar. Ao contrário daqueles que dizem que nós só jogamos sempre em função do adversário, não. Nós jogamos com bola, jogamos em função da nossa forma de atacar. Porque eu não sei inventar outra forma de atacar que não a nossa. A defender, pois o adversário aí tem bola e manda no jogo quem tem a bola. Vocês sabem que o Scarpa e o Veiga têm características muito semelhantes. A grande diferença entre um e outro jogador é a robustez física e muitas vezes as opções que nós temos que ter dentro do próprio jogo. Se porventura o Veiga estivesse disponível, podia jogar. Tendo dois jogadores, eu prefiro ter dois jogadores do mesmo nível e ter que escolher um, do que não ter nenhum, ou ter só um. Portanto, foi uma troca por troca, uma posição que o Scarpa sabe que pode fazer, e eu também já vos disse, e os jogadores sabem, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que quando se joga em equipa e quando se joga desta forma, não é o que eu quero, é o que a equipa precisa. Não é o que eu quero, é o que a equipa precisa, e eles perceberam isso, com uma mentalidade e uma disponibilidade de poder jogar em qualquer posição. Há vários jogadores que fazem essa posição, o Scarpa é um deles, vocês já viram o Veiga à direita e também já o viram à esquerda, e agora na ausência do Veiga nós fizemos uma troca quase que direta. Scarpa passou para a posição de meia atacante, ou de 10, como nós chamamos, e metemos o Veron da esquerda para dentro, dando corredor para o lateral. Não queria também falar em detalhe, deixo isso para vocês que gostam de ver nos programas. É um desafio para olhar para a nossa forma de atacar e defender e tentar descobrir qual é a melhor, o que é que nós fazemos, porque não vos posso estar aqui a dizer, porque ao falar o adversário também sabe aquilo que eu estou a dizer, mas é um bom quebra-cabeças para vocês. Abel. Não há problema, eu consigo ouvir. Vamos embora. Eu queria saber, o Palmeiras no início do jogo pressionou, roubou bola, isso já aconteceu outras vezes, o Palmeiras pressionando, massacrando o adversário ali no começo. É uma estratégia que você usa, eu lembro aqui no jogo contra o São Paulo também, ou foi circunstância do jogo? E também teve a questão da posse de bola. O Palmeiras não teve tanta posse de bola, né? Tem até essa discussão, mas sabe chegar no gol dessa forma. Como é que você analisa essa história que falam, precisa ter posse de bola, mas às vezes não é necessário? Obrigado. Eu já vos disse que a coisa que eu faço é não abdicar de ter bola. Se os meus jogadores conseguirem ter bola, nós não vamos defender. Eles sabem disso. Eu desafio-os a fazer isso. Não querem defender? Não tenham a bola. Fiquem com bola. Agora, nós não jogamos sozinhos e os adversários mudam. É diferente jogar contra o Chelsea ou contra o Botafogo. Não é? É diferente jogar contra o Flamengo ou contra o Corinthians, com todo o respeito, porque os jogadores aqui são muito bons de bola. Os jogadores no Brasil são muito bons de bola. E muitos deles, em vez de correr para a frente, correm para trás. E às vezes ficam a fazer posse de bola, 8 jogadores no meio campo a fazer posse de bola. 8. Há um objetivo no jogo, é fazer golos. Eu gosto de fazer golos. Ao contrário daquilo que alguns pensam, a minha intenção é defender para atacar. E atacar para defender. Porque as duas coisas estão ligadas. Eu não defendo por defender, não, eu defendo porque o adversário me obriga a defender. Porque se o adversário não me obrigar a defender, sou eu que os vou atacar. E para os professores de Deus que acham que quando no Mundial nós abdicamos de atacar, não, o adversário é mesmo bom. O adversário é bom e há adversários que são melhores do que nós. E há treinadores que são melhores do que eu. E nós só temos que perceber isso. Agora, que é isso que me interessa, dar os parabéns à consistência e à atitude mental dos nossos jogadores. Essa é a nossa identidade, é entrar no campo, é pressionar, é quando tiver bola a atacar. É sim a nossa forma de jogar, é sim que eles gostam, e eu gosto muito de ver quando os jogadores estão
apaixonados por competir e têm amor pelo jogo, que foi o que nós vimos aqui, a consequência acaba por ser normalmente um resultado positivo, mas volto aqui a referir, como já disse, eu não sei o que é que vai ser o futuro, temos muitos jogos pela frente, fomos a equipa que entrou, somos a equipa que mais jogos tem este ano, ficámos sem jogadores para as seleções, voltaram os jogadores, eu não sei o que é que será o futuro, não sei se esta equipa pode ter uma quebra como outras que já tiveram, e nós temos de estar preparados para isso. Eu sei que a expectativa está muito alta, os nossos reforços têm vindo todos do nosso trabalho e do nosso esforço, e por mérito dos nossos jogadores as coisas têm corrido bem, mas como vos disse sempre, não vamos ganhar sempre, mas é nossa obrigação lutar sempre para ganhar. Abel, boa noite. Você costuma comparar, né, o Campeonato Brasileiro com uma maratona, que lá na frente só que vale estar na frente, mas o Palmeiras assume a ponta na tabela com 10 rodadas, melhor ataque, melhor defesa. Então o que simboliza, o que representa para você nesse momento hoje estar na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro? Olha, simboliza trabalho e consistência nos processos, é isso que simboliza. Agora também dizer-vos que não ganhamos nada, faltam 28 jogos, e se vocês têm dúvidas daquilo que eu vos digo em relação à competitividade do futebol brasileiro, e infelizmente os dirigentes não entendem isso, vejam a tabela classificativa do Brasileirão e vejam a tabela classificativa dos outros campeonatos e vejam já a diferença que há entre o primeiro e o segundo, o que acabou, e que há no Brasileirão. Só no Brasil é que é possível o último ir ganhar a casa do primeiro. Só no Brasil é que é possível. Em mais campeonato nenhum acontece o último ir ganhar a casa do primeiro. Como nós o ano passado, há 2 anos, fomos perder também em casa do... Eu não me estou a lembrar do nome. Da equipa que empatámos agora 1-1. Perdemos com o Ceará e depois fomos... Goiás. Que perdemos. São equipas super competitivas. E eu já vos disse, embora as pessoas não entendam isso, há muitos candidatos ao título no Brasil e só um é que vai ganhar. Portanto, se tivesse aqui 12 Guardiolas, ou 12 Kloppes, ou 12 Mourinhos, ou o que for, só um é que vai ser campeão. Só um. E 4 deles vão descer. E isso que as pessoas aqui às vezes não entendem e acham que o trabalho é fruto de, ok, vou mudar o treinador, já está. Não, vejam o ano passado, vocês têm exemplos dentro, o que acontece quando se faz trocas consecutivas de treinadores para depois ter sucesso. Não, tem que se acreditar naquilo que se faz e perceber que no caminho vai haver alturas que vamos perder e nós não vamos ganhar sempre e temos de estar preparados para isso. Portanto, este é o momento de manter a calma, de manter o equilíbrio, de manter os pés no chão e perceber que ganhamos absolutamente 0, né? E faltam 28 jogos. Passou 10, faltam 28. É muito ponto pela frente, muito ponto. Abel, boa noite. Queria que você falasse a respeito de um ponto que vocês tocam bastante, né, no livro da comissão técnica, que é dos jogadores comprarem a ideia de vocês e venderem a um preço muito caro dentro de campo. A gente viu recentemente o que aconteceu com o Everton e com o Danilo, que ficaram praticamente 30 horas para voltar da Ásia e participaram ontem de um treino na Academia de Futebol do Palmeiras. Hoje estiveram à sua disposição e foram muito bem novamente nessa partida. Queria que você falasse dessa situação, porque até nas redes sociais os torcedores brincam, né? Os viciados do Abel, os jogadores são viciados em treino, viciados em alto nível. Queria que você comentasse, né, a respeito do deslocamento que esses 2 jogadores tiveram, treinaram e hoje já ficaram à sua disposição. Assim, quando tu queres ser bom naquilo que fazes, tens que dedicar tempo, seja jornalista ou o que for, tens que dedicar tempo e perceber que tens que estar a aprender todos os dias. Porque passar a vida toda a dizer sempre a mesma coisa, pim, pim, as pessoas depois cansam-se de ouvir. E, portanto, hoje, por exemplo, se o menino não tivesse, porque ele teve uma virose, o Danilo ia ficar fora. Porque uma coisa é o goleiro, que não tem o mesmo desgaste físico, outra coisa é um volante. O volante tem que correr muito. E nós chegámos ao intervalo, falámos com o Danilo, percebemos que ele já estava a entrar numa fase de alguma dificuldade, porque não é só a viagem, porque ele não jogou, é certo, não era pelo cansaço das pernas, era pela parte mental, pelo sono, pela diferença horária, que é 20 e não sei quantas horas. Só que há aqui uma coisa no Brasil que é muito gira, é que vocês aqui quebram, e eu aprendo muito com isso, todas as minhas crenças, elas são quebradas aqui. Ainda ontem o Ortiz chegou, aterrou no avião, se eu fosse treinador, eu não o metia, e ele faz um jogo espetacular.
Isso realmente. É porque há crenças que às vezes o treinador tem, e aqui vocês conseguem bater todas as barreiras físicas, aqui no Brasil elas batem-se, né? E portanto, uma conversa com os jogadores, como te disse, o Danilo não ia jogar se o menino estivesse disponível. O Everton, vocês conhecem, não sabem, não? É um dos nossos líderes, uma conversa com ele. Dizer também que o Lomba teve exemplarmente muito bem, por isso é que nós o contratamos, não só por saber a qualidade dele como goleiro, mas como homem também, e estamos muito satisfeitos com o desempenho e o empenho do nosso grupo, mas sabemos que no futebol as regras são muito simples. Se ganhas, porque nós nos alimentamos de vitórias, está tudo bem. Se perdermos, já sabemos que as coisas andam mal, portanto, temos que fazer pela vida, é isso que nós vamos procurar fazer a cada dia, a cada treino e a cada jogo. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. 43 mil, se eu não me engano, no último jogo contra o Atlético Mineiro. Hoje, obrigado por me lembrares disso. Quase 34 mil, com 33.400. O torcedor não está mais torcendo, ele está desfrutando Amém. Do seu trabalho. Ele está desfrutando do Palmeiras. A gente está atrás do gol, a gente sente essa vibração, o sorriso estampado no rosto do torcedor palmeirense e a gente fica arrepiado. Isso é um fruto, obviamente, do seu trabalho, da paciência da diretoria com todos. Eu falo isso por causa do técnico que você elogiou muito, do Bragantino, o Barbieri, que estava na corda bamba. Eu queria que você falasse um pouco dessa sintonia, essa troca do torcedor. 7 horas da noite, chuva, trânsito, horário no trabalhador, e ele está aqui vendo você e os jogadores. Como que você vê isso? Como que você leva isso para dentro? Tu falas e eu estou aqui, se estivesse em manga curta, vocês iam ver a pele de galinha. É para isso que nós trabalhamos todos os dias, é para dar alegria aos nossos torcedores. E a eles muito obrigado. Eu estava ali a bater palmas no final, mas eram para eles, porque fizeram a onda. É bonito de se ver. E o todos somos um, é isto. Eu não sei explicar se é do treinador, se é da direção, se é dos jogadores, se é dos funcionários, se é dos torcedores. Eu sei que quando esta sinergia caminha, converge toda para o mesmo lado, é isto que tu vês. Vês esta alegria, esta paixão e este amor. E não nos podemos esquecer que somos o time do amor, o time da virada, e conto com eles nos momentos também difíceis. Porque é fácil, eu sei apoiar, mas num momento difícil desta época, num momento difícil, os torcedores foram capazes de nos incentivar e nós só demos a volta a esse resultado fruto dessa paixão e desse amor que eles têm pelo clube. E nós sentimos, assim como sentimos quando nos criticam, e que nos dói na alma, porque uma coisa eu já disse e vou-vos dizer e digo a todos os nossos torcedores, tenham a certeza absoluta que estes jogadores, desde o momento que entram dentro do CT, eles se preparam para jogar, para lhes dar alegrias. Se preparam para jogar, para vencer. Agora eu volto a dizer, não vamos vencer sempre. E aí que nesses momentos de dificuldade, porque vamos passar, já vos disse, não sei qual vai ser o futuro, já vos disse que este ano para mim ia ser uma descoberta. E nós temos jogos muito difíceis que vêm aí, nós, e quem joga contra nós também, não é? Porque temos que, nós dizemos, jogo difícil, sim, quem está do outro lado, também vai ser difícil, portanto vai ser difícil para os dois, e portanto temos é que continuar neste caminho do trabalho, do processo, de cada um de nós que está dentro do clube, dar o melhor para servir o clube, e com o apoio dos nossos torcedores desta maneira, somos muito competitivos, é uma equipa muito competitiva, é verdade. Agora isto enche-nos o coração de alegria, porque sentimos que os nossos torcedores desfrutam como os nossos jogadores, porque os jogadores hoje estavam a desfrutar com o jogo, e isso é fantástico. Abel, boa noite. Rodrigo Matucas, Esportiva. Eu queria saber qual foi o papo do vestiário entre vocês. Vocês vencendo por 3-0, o jogo praticamente encaminhado. Então, como manter o foco dos jogadores durante os 90 minutos? O que foi conversado entre vocês para vocês conseguirem levar a vitória até os 90 minutos? Obrigado. Olha, disse-lhes que quem gera o jogo sou eu, não são os jogadores. Que era para entrar outra vez no jogo e com o pé no acelerador. Eu não sei outra forma. E se alguém tem que gerir, sou eu. Fazer substituições, descansar este jogador, tirar este, aos 100, aos 70, sou eu. Eles só têm que ir para dentro do campo e dar o máximo que sabem e que podem. Depois o resto sou eu. Se tiro, se não tiro, quem meto, quem não meto. E portanto, esse foi o nosso negócio ao intervalo. Foi o que eu lhes disse. O maior adversário agora somos nós. É a capacidade de continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, ser intensos no jogo, manter os nossos processos, e quem gera o jogo sou eu.
Às vezes há uma tendência de relaxar e baixar. Não, esse não é assim que eu sei trabalhar, e eles, mais uma vez, porque são eles que fazem acontecer, são eles que são os protagonistas, foram para dentro de campo com a mesma intensidade. Sim, houve momentos que temos que defender, porque o adversário também nos atacou, mas a nossa intenção foi sempre continuar com um jogo intenso, um jogo bonito, um jogo de finalizações, um jogo de tentar fazer o maior número de gols possível e, também lhes disse isso, manter a nossa baliza a 0. Porque o jogo divide-se, fazer o maior número de golos na baliza do adversário ou no golo do adversário, e a nossa ficar a 0. E isso eles cumpriram na perfeição. Foi um jogo, como disse, muito intenso, muito comprometido e, na minha opinião só, foi um bom jogo de se assistir. Abel, boa noite, tudo bem? Você já falou muitas vezes sobre o seu grupo, né? Esse elenco que você tem nas mãos. E hoje você não teve, por exemplo, um dos principais jogadores, que é o Rafael Veiga. Na sua defesa você também não teve o Gustavo Gomes, que é um pilar ali da defesa. E você tem outras peças que você usou de reposição, compôs a sua equipe. E o time, pelo que a gente percebe em campo, não sente tanto, talvez assim, a falta, né, desses jogadores que são peças-chave. Queria que você falasse do nível de satisfação que você tem com esse elenco que você tem nas mãos e também com o desempenho depois de um resultado de 4-0 e a liderança do campeonato. Todos somos um. Todos somos um. Já vos disse que não há titulares nesta equipa, são todos titulares, já vos disse isso. Depois eu acabo-me escolher um e outro jogador, e um treinador fica muito contente quando tem que tirar um goleiro e meter outro, tirar um zagueiro e meter outro, tirar um lateral e meter outro, e a consistência do jogo está lá. Mas isso não nos garante nada, garante-nos um processo só. Ninguém não me garante processo, e isso é fruto da dedicação, do trabalho deles, porque acreditam naquilo que nós estamos a fazer, porque ganhamos. Porque o futebol, a regra, o treinador é sempre avaliado pelos resultados. Não devia ser assim, mas infelizmente é assim. Porque tu não deixas de ser bom, porque o Klopp não deixou de ser bom porque não ganhou o ano passado nenhum troféu, ganhou 0, e este ano foram comemorar depois de ter perdido a Liga dos Campeões, coisa que eu nunca vi na minha vida, mas parabéns para eles. Tive quase para postar no meu Instagram como é que é possível celebrarem os 2 primeiros títulos que tinham ganho, perderam um campeonato, perderam a Liga dos Campeões, e ainda foram celebrar com os seus torcedores. Eu fiquei... Isto é futebol. Isto é paixão pelo jogo, isto é paixão pelo clube. Eu fiquei, foi uma prova de como é que se vibra com uma equipa. E, portanto, como te disse, não nos garante nada, trabalho coletivo, trabalho deles, foco nos processos, sempre dentro disto. Eu não te vou estar a dizer nada porque o segredo é este, não há outro segredo, não é? É trabalho, é disciplina, é organização e fazer o que é preciso. Não é o que eu quero, treinador, ou o que é que aquele jogador quer, ou o que é que... Não, é o que é preciso que a equipa precisa. E quando assim dependemos de todos e não dependemos de nenhum jogador de forma individual, mas dependemos deles todos em conjunto. E é isso que nós temos notado e que vamos procurar que cada vez mais este grupo seja unido e continue com esta consistência. Abel, agora há pouco teve uma pergunta do colega ali sobre a torcida que veio, mais de 40 mil pessoas. Contra o Galo hoje 33 e com essa chuva, né? E a gente sabe como é que fica São Paulo. Está acontecendo uma coisa rara no Palmeiras nessa temporada, que é ganhar e jogar bem. E é isso que a torcida está celebrando, na verdade, também. Além dos resultados, né? O desempenho. O ir para casa, puxa, mais um jogo bonito. Hoje teve esse gol do Wesley, que foi uma obra de arte. O técnico, focado e tendo que pensar num jogo a cada 3 dias, tem algum momento que ele também celebra isso? Que bom que tudo está dando certo e que o time está jogando bem? Não sou de festejar muito, não. A minha esposa critica-me sobre isso, disse que eu sofro muito com as derrotas, e sofro, e que não desfruto das vitórias. Ora, ainda a conversa que vocês ouviram, não sei se vocês ouviram, com a selecionadora nacional feminina brasileira, foi exatamente essa, que era o conselho que ela estava-me a dar. Desfruta, e eu não consigo. Não consigo, não sei se é da minha cultura, da educação dos meus pais, não consigo desfrutar. Para mim é chegar ao final do jogo, virar a chave, dormir bem e amanhã estar a preparar outro jogo. Não consigo desfrutar, sinceramente, é a minha forma de ser. Sofro muito com as derrotas porque não gosto de perder, mas acima de tudo também fico...
A alegria que eu sinto é ver os outros felizes. Isso é que é a maior alegria que eu posso sentir, é ver os que me rodeiam felizes. Quando os que me rodeiam estão felizes, eu estou a cumprir com a minha missão como profissional de futebol. Abel, boa noite. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, eu queria que você falasse um pouco sobre uma questão extracampo que talvez tenha muito mais a ver com o resultado de campo do que propriamente entregar tanto conteúdo tático, que é a gestão de grupo. A gente viu o Wesley fazendo um golaço hoje, ele renovou o contrato recentemente, é um jovem de 23 anos. E alguns outros jovens também estão renovando o contrato. Você já chegou a falar sobre como é difícil trabalhar com garotos, que muitas vezes acabam se deslumbrando, se perdem. E você é muito fã do Tele Santana, que era um cara que às vezes perguntava numa renovação contratual ou numa chegada de um aumento de salário, o que você está fazendo com isso? Você está cuidando da sua família? O que você está fazendo com o dinheiro? Você faz isso também? Faço porque fizeram comigo. E se estes jogadores tiverem cabeça, conseguem ter uma vida tranquila. E não assistirmos como assistimos aí muitos jogadores que ganharam muito dinheiro e destroem o dinheiro todo. E eu fico triste porque às vezes é só uma questão de educação. E eu digo para eles, é só ter 3 mielheiros, como é que se chama aqui? 3 porquinhos onde se mete o dinheiro. 3 mielheiros. 3. Isto que me ensinaram e eu posso passar 3. Para as despesas que eu tenho todos os meses. Outro, para aqueles que são os meus objetivos. Quero comprar uma cama nova, quero comprar um computador novo, quero comprar e junto. E que eu nunca posso mexer. Tem que ser o meu aforro, a minha segurança. É isso que eu lhe procuro passar a todos eles. Porque a vida de futebolista passa rápido. E eles ganham muito, mas gastam muito também. Se eles não tiverem atenção a isso, chegam ao final da carreira com tudo gasto. Chapa ganha, como é aqui lá em Portugal, é chapa ganha, chapa gasta. Eu gosto muito de falar, estamos a falar. Eu antes de ser treinador, eu sou formador de homens. E eu uma vez no Braga eu disse isto e vou voltar aqui a repetir. Eu prefiro ser conhecido, se me derem a escolher, eu prefiro ser conhecido como um bom homem do que como um bom treinador. Se me derem assim, só podes escolher uma das duas. Ou bom homem ou bom treinador. Então eu escolho e prefiro que me conheçam como um bom homem. E se algum dia eu tiver que sair daqui, e se as pessoas que gostava que dissesse de mim, foi um cara top para as pessoas que trabalham dentro do clube. Fez tudo o que podia pelo clube. Só isso que preciso, não preciso mais nada. Isso para mim chega. E é isso que eu procuro passar a eles, porque é o homem que se é que triunfa no profissional que se quer ser. Em qualquer profissão. É o homem que se é que triunfa no profissional que tu queres ser. Volto a repetir. É o homem. É o caráter do homem, esses são os valores do homem que nós somos, eu, tu e os teus colegas, que se é que triunfa na profissão que se quer ser. É nisto que eu acredito e é isto que eu passo aos meus jogadores e aos mais novos. Gosto muito de falar com eles sobre isto. Moleque, andas a gastar dinheiro em carro e casa já compraste? Gosto de falar com eles sobre isto, porque às vezes é muito fácil nós nos deslumbrarmos e nós temos que os puxar sempre para a terra. Aproveitem o momento, mas lembrem-se que há um futuro e a vida de jogador de futebol dura aí. Aqui dura mais um bocadinho, mas 10, 12 anos e fecha. Então, essa é a minha função também de educar os meus jogadores, que é o que eu quero fazer com as minhas filhas quando estiverem aqui perto de mim, que é isso que me está a faltar agora, a escola está a acabar, porque eu acho que sou melhor pai com os meus jogadores do que sou com as minhas filhas. Sobre... É neste momento o diretor desportivo do Paris Saint-Germain.